E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver uma introdução à ferramenta de edição de imagem chamada GIMP. O GIMP ele é uma ferramenta de software livre, um programa de código aberto. Ele é usado para criação e edição de imagens rasterizadas. Imagens rasterizadas é aquelas imagens como fotos que são representações, né? É uma tabela de pixels com colunas e linhas, onde cada pixel é uma tonalidade de cor. Em detrimento, né, do conceito que a gente chama de desenho vetorial. O desenho vetorial ele usa vetores para compor uma imagem. A imagem rasterizada ela é uma imagem composta por uma tabela de pixels, né, com colunas e linhas. Tá? Então o GIMP ele é uma ferramenta de software livre, ele está disponível tanto para Windows como para Linux. E vocês encontram o software para baixar no site gimp.org. Depois que vocês baixarem e instalarem o GIMP, né, você vai abrir ele e você vai encontrar essa interface gráfica. Melhor, vocês vão encontrar essa interface gráfica, ó, composta por imagens, né? Por janelas, onde cada parte aqui representa uma parte do programa, onde cada janela representa uma parte do programa. Caso vocês não queiram essa interface gráfica, vocês podem vir aqui, ó, no menu Janelas, modo janela única. Aí ele vai juntar tudo na mesma janela, ó, estão vendo? Então a gente vai trabalhar agora com uma imagem. Vou mostrar para vocês as ferramentas básicas para depois a gente ir para outros tipos de aplicação. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma imagem chamada CatSprites X4.gif. Eu vou mandar abrir ela aqui no GIMP, mas vejam bem, o GIMP ele trabalha com um formato dele. Essa imagem, ó, ele tem um formato o formato GIF, né, que a gente exporta ele depois que a gente edita. Então eu venho aqui, ó, abrir, arquivo, abrir, vou abrir aqui a, o, a imagem, o arquivo da imagem, e ela está aqui, ó. Ela é uma imagem de 580 pixels por 200 de largura por 200 de altura. Cada parte da imagem, né, é composta por um sprite. Isso a gente chama de folha de sprite. Então a gente vai aprender a usar o GIMP com esse exemplo, tá? Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é essa ferramenta de seleção retangular. Tudo no GIMP ele é baseado em seleção e em camadas. Ó. Aqui nessa parte lateral esquerda, a gente tem as ferramentas do aplicativo. Cada ferramenta ela tem uma determinada função. Aqui na outra lateral direita, ó, a gente tem as opções, né, de cada dos pincéis, aqui as texturas, né, quando vocês forem aplicar algum preenchimento. E também a gente tem essa janela, ó, que representa tem as camadas, aí ele tem a paleta de cores, entre outras, que é algumas informações. E, e a gente consegue visualizar, né, as camadas do GIMP nessa parte lateral direita. Ó. Então a gente tem uma camada só. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, nesse olho que está aqui nesse botãozinho, ó, ele deixa de visualizar a imagem. Tudo bem? Então vamos para a nossa primeira ferramenta. Se eu pegar essa ferramenta de seleção, ó, e selecionar um retângulo, um quadrado que seja, ó, ele fica aqui. Você consegue mover o quadrado e não a seleção usando essa ferramenta aqui, ó. Espera aí. Essa aqui, ó. Tá? Depois que eu copio ela,
eu posso colar, ó. Eu vou colar, vocês vão ver que ele vai ficar uma imagem em cima, estão vendo? Essa imagem, ela, se por acaso você perder a seleção dela, ela tá aqui, ó, seleção flutuante. Mas veja bem, se você pegar, colocar ela num lugar e clicar fora, essa camada aqui, ó, ela vai sobrepor a base a camada base aqui, ó, estão vendo que é a primeira. Eu vou dar um Ctrl Z, vocês vão ver que ele vai voltar à camada flutuante. Estão vendo? Essa camada flutuante você pode transformar em uma nova camada ou colar ela em outro lugar. Você pode apagar essa camada. Eu vou clicar aqui, ó, botão direito, remover camada. Ele removeu a camada, a camada flutuante, né? E essa outra ferramenta, ó, a ferramenta de seleção livre, você consegue selecionar determinadas partes da sua imagem, ó, com o mouse, estão vendo? Ó? É só selecionar. Aí. Eu vou copiar, aí eu consigo colar, ele cola novamente com uma nova camada, estão vendo? Ó? Se vocês separarem, ele fica com o cursor do mouse, ele tá com uma setinha, isso significa que você pode mover. Do mesmo jeito que o outro, se eu clicar fora, essa camada ela vai ser mesclada com a camada base aqui de baixo, ó. Eu vou clicar. Estão vendo que a camada ela foi mesclada a camada de baixo, ó, ela tá aqui, ó. Essa imagem que eu recortei, ela tá aqui. Eu vou de novo, vou dar Ctrl Z, a camada vai voltar. Eu vou remover essa camada. Você pode remover ela por aqui também, tá bom? Então essa é a ferramenta de seleção livre. Eu fiz um comando anterior antes de selecionar, que foi o zoom. O zoom você pode fazer ele por aqui, ó, selecionando a ferramenta de zoom e abrindo o retângulo para visualizar, estão vendo? Ou você pode apertar o Ctrl, a tecla Ctrl do teclado e girar a, a rodinha aqui do mouse, o scroll do mouse, tá? O botão do meio do mouse é uma rodinha que vocês giram e lhe dá o zoom, só que você precisa apertar o Ctrl e girar para frente, ele dá o zoom, para trás ele volta, tá certo? Então essa é a ferramenta de zoom. Depois disso, ó, eu vou mostrar para vocês a ferramenta de seleção, que é a chamada de varinha mágica, ó, que eu clico e ele seleciona a parte, as cores, né, das bordas que ele acha que está mais próximo da cor que você clicou. Ó. Eu vou clicar aqui nessa parte roxa, né? Ele seleciona a parte roxa, estão vendo? Ó? Se eu pegar e copiar ele, ó, ele vai copiar a parte roxa. Eu vou colar, vocês vão ver que se eu mover a parte roxa, ó, tá vendo que ele sobrescreve a imagem, ó. Aí eu vou remover essa camada. Então essa é a ferramenta de seleção. Se por acaso, ó, se vocês separarem, eu vou clicar nesse cinza, vocês vão ver que não selecionou a parte preta. Se por acaso eu quiser que ele tenha uma tolerância maior, é só aumentar o limiar aqui, ó. Que aí ele passa a pegar cores que estão mais próximas, né? Menos próximas, desculpa. Estão vendo? Se eu aumentar mais o limiar, ó, às vezes ele seleciona a imagem inteira porque a tolerância, ó, selecionou a imagem inteira porque a tolerância foi muita. Ó, eu vou diminuir e ele vai selecionar só a parte preta, estão vendo? Bom, pessoal, esse é o final da primeira parte, onde a gente explorou as ferramentas de seleção, né? Seleção retangular, a seleção pelo mouse e a seleção pela varinha mágica, que ele reconhece a cor que você clicou. O próximo vídeo a gente vai tratar sobre as animações usando essas ferramentas e essa organização de camadas. Tá? Então até o próximo vídeo, pessoal.